O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Esse é um salmo de Asaf, 50, verso 23, que nos convida a levarmos para Deus, em ações de graça, um sacrifício. Aqui mencionava aquela época, os sacrifícios de ação de graça, que eram feitos no templo ou aqui, no caso, no tabernáculo. Então, nós não fazemos mais isso hoje, mas nós podemos levar o nosso coração até o altar do Senhor. E quando fazemos em ações de graças, quando nos dedicamos a Deus e colocamos diante nossa vida, né, diante do altar, ou no altar de Deus, então esse é um sacrifício de graça, de ações de graça. Eu estou dizendo para Deus assim, eu não mereço, mas o Senhor está me dando, que bom, o Senhor me dá perdão, o Senhor me dá direção, o Senhor me dá salvação, e o que prepara o seu caminho, vai ver a salvação de Deus. É andar, é preparar o caminho para ir na direção de Deus. Então você vai, entrega a vida a Ele, com alegria, com ações de graça e segue o caminho dEle, porque Ele é o caminho. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias com você às 6 da manhã, na abertura da parte da programação matutina da TV. E encerramos às 11h30 também essa parte noturna, né? E aí vem a madrugada e às 3 da manhã nós estamos bem ali para estar com você e estudarmos um capítulo da Bíblia. Estamos no YouTube também, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT no final é importante. E eu quero fazer um convite para você ir lá e se inscrever no nosso canal, tá bom? Vai ser um prazer grande, a nossa filosofia é assim, quanto mais gente, mais gente. Quanto mais gente se inscrever, mais gente vai buscar para se inscrever. A gente não quer ter nenhum orgulho, uma coisa assim, nada disso. É a palavra de Deus. Mais gente tendo à disposição a palavra de Deus para ser estudada e vivida. A gente acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse exercício é fundamental, fundamental. Bom, nós temos um grupo de pessoas que nos apoiam e nós temos que lembrar deles sempre. São os Anjos da Esperança, são pessoas que através das suas doações nos animam a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E tudo que você vê por aqui, cenário, equipamentos, pessoal, nós temos um dedo aí muito forte dos Anjos da Esperança. É maravilhoso trabalho. Se quiser ser um Anjo de Esperança, manda uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, dizendo eu quero ser um anjo, aí como é que eu faço? Você vai saber direitinho, bem-vindo, tá bom? E graças aos Anjos da Esperança a gente tem essa revista aqui, nós já estamos oferecendo várias semanas para você, mas é isso, porventura não tem, anote aí esse WhatsApp, é um outro WhatsApp aqui, para pedir a Superlupa. A revista vai falar sobre os 7 dias da criação. Volta ao Mundo em 7 dias, é uma revista super, mega ilustrada, com várias atividades para serem feitas, perguntas, respostas, algumas curiosidades são colocadas aqui, é muito legal mesmo, as aventuras dessa equipe aqui, fabulosa. Peça a sua revista para um sobrinho, para um filho, para um neto, um amiguinho dos filhos, vai chegar pelo correio, tá bom? Muito bem, nós estamos também no NT Play, há outros conteúdos bacanas ali fora os da TV, no Deezer, no Spotify de Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o 16, de Jeremias, tá bom? Vamos para o intervalo, na volta a gente vai estudar esse capítulo mencionado aqui. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta aqui com você e com o capítulo 16 do livro de Jeremias, ou Jeremias 16. Nós estamos aqui nessa maratona, já vimos aqui que esse
O capítulo 14 faz a abertura deste novo blocão, como a gente está chamando aqui, 14 até o capítulo 17. Sermões, súplicas e soluços de choro. Vimos a mensagem sobre a seca, os 3 pedidos, 3 intercessões de Jeremias em relação ao povo. Vimos também aqui no capítulo 15, é uma continuação do capítulo 14, é a resposta praticamente da última intercessão que Deus faz. Olha, mesmo que Moisés, Samuel venham aqui me pedir, não vai rolar isso, não vai dar certo. Aí eles vão para o cativeiro. Ele fala um pouco sobre outras coisas, como seriam destruídos, etc. E o capítulo 16 é o terceiro bloco desse blocão grande aí. Mensagem sobre o estranho comportamento do profeta. O profeta é um ser humano, né? Ser humano que estava servindo a Deus, tinha seus desejos, né? Mas Deus dá algumas estranhas mensagens para o comportamento do profeta. A primeira, então temos aqui várias, né? Temos 3 pelo menos aqui. Não, são 5. 5 mensagens de comportamento que são estranhas, né? Primeiro, proibições de Jeremias. Veio a minha palavra do Senhor, verso 2, não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Não se casaria. Mas que promessa é essa? Deus não ama o casamento, não acha que é uma coisa boa? Sem dúvida. Mas ali ele precisava de um Jeremias. Se eu falei Isaías, me perdoe. Acho que eu falei Isaías em um momento. Se não falei, está tudo certo. Mas Jeremias não deveria se casar. Ter filhos e se casar, estar ligado, a Babilônia vem, vão levar cativos e tal, então eu preciso de você assim, Jeremias, desse jeito, do jeito que você é, solteiro, para poder cumprir essa missão tão importante. Então você não se casará, essa é a primeira proibição, não se casará. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e filhas que nascem nesse lugar, acerca das mães que os tiveram e dos pais que os geraram nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidade. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves de rapina, às aves do céu, aliás, aos animais da terra. Essa é a razão, né? Eles vão ser mortos. Então, Jeremias, não se case, não tenha filhos. Segunda aqui, porque assim diz o Senhor, não entres na casa de luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças dele, porque deste povo retirei a minha paz. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, é uma destruição total. Então aqui, chorar, não chore pelos mortos, não se case, não chore pelos mortos. Não vá a banquetes, verso 8, o terceiro item aqui, nem entres na casa do banquete para te assentares com eles e a comer e a beber. Não vá para a casa do banquete, não vá para a casa do funeral, não vá, não se case. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que farei cessar nesse lugar, perante vós, e em vossos dias, a voz de regozijo, de alegria, canto do noivo e da noiva. Então, não vá para o banquete, você não deve ir na casa onde há luto, você não deve se casar, não deve se casar. Aqui a partir do verso 10, vem explicação. Algumas perguntas tolas do povo. Por que nos ameaça o Senhor com todo esse grande mal? Por quê? Estava tudo tão bem, ele chegou aí com essas ameaças. Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Oh, mas que perguntinha mais tola, não? Nem percebiam mais, nem percebiam. Como é que uma pessoa consegue morar no lixão? Ela vai um dia lá para catar algumas coisas para vender. Pega lá com até luva.
Depois ela vai e passa o dia inteiro. Ela leva uma marmitinha para comer uma coisa lá. Daqui a pouco ela diz, puxa, amanhã cedo vai chegar um lixo bom do bairro tal. Eu vou dormir aqui, pego um cantinho. Daqui a pouco ela está dormindo no lixo. Daqui a pouco ela vira um lixo. A gente vai se acostumando com o pecado. A gente vai se acomodando. E aqueles assim, por que nos ameaça com esse grande mal? Não fizemos nada. Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor? Meu Pai, qual é o pecado? Tá, eles estavam muito longe, eles estavam adormecidos completamente. Então ele responderás. Você aí, vai respondendo, Jeremias. Porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor. E se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram. E a minha lei não guardaram. Não guardaram. Vós fizestes pior do que os vossos pais. Cada um anda segundo a dureza do seu coração, que é maligno, para não me dar ouvidos a mim. Vocês fizeram pior que os pais, que os seus pais foram atrás de outros deuses. Quer saber qual é o seu pecado? Portanto, lançar-vos-ei fora dessa terra, para uma terra que não conheceste nem vós, nem vossos pais, onde servireis a outros deuses, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Essa é a explicação de Deus. Agora vem a consolação. Então, nós vimos a terra, Jeremias não se casará, não devem chorar pelos mortos, não deve ir a banquetes. Há uma explicação para isso, vocês foram piores do que os seus pais. E agora a partir do verso 14 e 15, são 2 versos. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel. Olha só, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e das terras para onde os tinha lançado. Então, não vai mais se usar uma expressão, mas outra expressão. Tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel, mas só que agora muda. Não é mais filhos de Israel, agora subiram da Babilônia. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eis que mandarei, aqui não, pulei um verso aqui, pulei o 15, né? Pois eu vos farei voltar, não, tá certo, agora vamos para o 16, a gente se perde aqui às vezes. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais pescarão. Depois enviarei caçadores, os quais caçarão, sobre todos os montes, sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre os seus caminhos, eu sei para onde vocês vão, e eu vou pagar em dobro tudo aquilo que vocês fizeram como iniquidade. Vocês profanaram a terra com cadáveres dos seus ídolos, detestáveis, encheram a minha herança com as suas abominações. Uau! Aí Jeremias vai falar aqui. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão, nossos pais herdaram só mentira e coisas vãs em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Para quê? O Senhor é Deus, né? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. O meu nome é Senhor. Ah, que coisa linda aqui. Essa é uma afirmação, né, de Jeremias. A gente encontrou aqui algumas proibições para Jeremias: se não vai se casar, não vai chorar com as casas de luto, não vai para lá e não vai para as casas onde há banquete. Por quê? Porque meu povo está perdido, vocês fizeram pior do que os seus pais, pior. Por isso que vocês têm esse tipo de disciplina. Exatamente. Então vem a consolação, não vai se dizer mais por aí, Deus que tirou o povo do Egito, não, vai dizer que tirou do Reino do Norte,
porque é uma nova situação. É uma nova situação. Ali no Egito, não havia uma culpabilidade do povo para eles estarem debaixo da ação do Egito. Eles estavam lá. Os faraós foram mudando. Mas aqui não. Aqui a Babilônia está punindo o povo de Israel. Está punindo o povo de Israel. Mas Deus faz isso como um ato de misericórdia, hein? Porque senão ele estaria sendo conivente. Essa palavra que guarde bem essa palavra. Ele estaria sendo conivente e isso é inaceitável. Ninguém que quer trabalhar com outras pessoas, quer ser pai, ninguém quer manter uma amizade pode ser conivente. Porque senão você vai ficar do tamanho da pessoa que você não queria ser. É isso. Deus não é assim. Tem que ter limites, tem que ter uma porção de coisas aí. No capítulo 17, nós vamos ver 6 exemplos e as mensagens sobre os pecados de Judá. 6 exemplos dos pecados de Judá. Para ficar bem claro, sabe? Jeremias foi perseguido, foi odiado e tal, mas ele deixou a mensagem bem clara. Clara, diante de todos. Ele apontou os pecados que eram cometidos pelo povo. Então isso aí fica uma coisa muito séria, não fica? Fica muito séria essa questão. Então, com este capítulo 16, a gente entende essas mensagens sobre o estranho comportamento que o profeta deveria ter. Não se casar, não ir nisso, naquilo, porque as coisas já estavam. Não tinha motivo para se alegrar, não tinha nem motivo para buscar alegria no coração diante dessas situações todas aqui. Mas que Deus nos ajude. Parece que uma geração fica pior que a outra, né? Aqui diz, vocês são piores que seus pais. São piores. Eles seguiram atrás de outros deuses. Vocês fizeram pior. Vocês trouxeram os deuses para dentro do meu santuário, né? Do meu templo. Não tem lógica esse negócio. Eles estavam muito longe. Aí, alguns ainda podem pensar, mas Deus é muito sanguinário, né? Deus é muito... Puxa, mas não podia ter... Né? Não, Deus estaria sendo conivente. Se ele aceitasse o povo, tá bom, vamos lá. Quantos profetas que foram enviados e foram rechaçados? Quantos profetas? Quantos profetas não conseguiram nem dar a mensagem direita de Deus, ou deram a mensagem e tiveram que fugir ou morrer? Deus continua falando com o seu povo hoje. Fala com você, comigo, através da sua palavra. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos fazer o nosso melhor para pregarmos a palavra. Pregarmos a palavra e mostrarmos o caminho que o Senhor disse que seria adequado para ser seguido. O Senhor sabe de tudo. Então pedimos a Tua bênção, ó Pai. O Senhor esteja conosco agora, nesse instante. Que possamos ser fiéis à Tua palavra. Que não tenhamos 2 palavras diante do Senhor. Uma quando estamos na igreja, que seja, ou em qualquer atividade relativa, e a outra quando estamos fora, livres, soltos, e não queremos saber nada do Senhor. O Senhor nos ajude a sermos íntegros completamente. Em nome de Jesus, amém. O programa vai seguindo, eu vou ficar por aqui e amanhã a gente se vê com o capítulo 17. É isso mesmo, dê uma olhadinha aqui para confirmar. 17 de Jeremias. Até lá. Você já participou de um jogo chamado Verdade ou Desafio? Eu me recordo que quando jovem participei e como consequência me fizeram um pedido muito difícil, o qual não tive coragem de realizar. Isso porque me pediram para terminar o namoro com uma moça que eu gostava muito. Diante do desafio eu recuei, pois não estava disposto a abrir mão de um relacionamento que me fazia tão bem. Ao me recordar deste episódio de minha vida, me aproximei um pouco da compreensão de um pedido muito difícil que Deus enviou para o profeta Jeremias. Logo no início do capítulo 16 lemos: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra.
morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados nem sepultados. Sim, Deus pediu que Jeremias não se casasse. E sabe qual a razão de tal pedido? É que tal decisão seria uma antecipação simbólica do destino que viria para o reino de Judá. A vida solitária do profeta seria uma ilustração da desolação que reinaria no país e também uma lembrança que não era sábio planejar uma vida em um lugar destinado à morte. De certa forma, seria incoerente para Jeremias pregar que o reino de Israel estava perto da destruição se vivesse tranquilamente planejando viver muito tempo no país. A urgência de sua mensagem seria demonstrada na prática através de seu estilo de vida. Assim, o pedido difícil que Deus fez era o preço que o profeta deveria pagar para que houvesse coerência entre o que anunciava e o que praticava. Sabe, o texto de hoje nos lembra que na vida de todo seguidor de Deus não deveria haver distinção entre o discurso e a vida. Sim, deveríamos pregar o que vivemos e deveríamos viver o que pregamos. Tal responsabilidade para mim é grandiosa. Eu prego em igrejas desde minha juventude e confesso que hoje não é tão difícil preparar um discurso para apresentar diante de um auditório, mas sempre é um desafio pregar para quem me conhece realmente. Eu me pergunto, poderia eu pregar de paciência para minha esposa? Teria eu autoridade para falar de amor para minha família? Como seria aceito meu sermão sobre perdão por amigos que convivem comigo? Percebe como o sermão falado é sempre mais fácil? Porém, o sermão vivido, este é o grande desafio dos mensageiros. Mas justamente este é o mais eloquente. Com a vida pregamos, mesmo quando não sabemos que estamos sendo observados. Como alguém certa vez declarou, cuide de seu testemunho diário, pois sua vida pode ser a única Bíblia que muitos lerão.